Olá, tudo bem com você? Que Deus lhe abençoe nesse dia que o Senhor mesmo fez para você se alegrar. Estamos reunidos hoje aqui para darmos continuidade ao nosso estudo clássico sobre liderança. O exemplo de Neemias para todos nós como líderes, para que possamos aprender a conduzir cada projeto de acordo com a vontade de Deus. Um líder precisa estar pronto para assumir toda uma liderança. A prontidão de uma liderança é vista diante da vida de Neemias. Esta prontidão da liderança, nós podemos considerar o melhor amigo de Neemias, pois Neemias estava sempre pronto para liderar. A prontidão, então, é o melhor amigo de um líder. Você que é líder, precisa estar pronto, preparado para tomar decisões em qualquer momento, seja decisões fáceis, sejam decisões difíceis, mas você precisa estar pronto para tomar decisão. Você não pode ficar parado. Quando o líder não tem agilidade e a prontidão necessária, ele parece fraco, porque os liderados aguardam, esperam decisões do líder. Um líder que fica parado é um líder morto, é um líder sem iniciativa. Então você precisa ter verdadeiramente prontidão para comandar o seu povo. Quando tem prontidão e agilidade para o que o momento exige, ele parece ser melhor do que é. Então ele está sempre disponível para tomar decisão. Ele está pronto para resolver problemas. O liderado vê nele uma pessoa realmente capaz de tomar decisão, capaz de resolver, capaz de agilizar soluções. A prontidão de Neemias para animar o povo, quando os inimigos se levantaram contra o projeto, contribuiu para seu sucesso. Então, diante da execução daquele projeto, inimigos se levantaram, mas Neemias estava pronto para animar o povo. E isso fez com que o povo sentisse fortalecido e aquele projeto pudesse ser levado e com sucesso. Então, a necessidade dessa prontidão de um líder para que o projeto seja bem sucedido. Ele mantinha-se com prontidão e agilidade para as horas cruciais, através destas ações. E você, como líder, também precisa aprender que você precisa ter esses princípios de ações para que seus projetos sejam bem-sucedidos. Primeiro, um líder cristão, ele ora pelo trabalho e pelos trabalhadores. Então você toma a iniciativa, você ora pelo trabalho que vai ser feito e você busca de Deus proteção para os trabalhadores, para evitar todo tipo de confusão, de acidente, de transtorno. Então o líder está à frente, justamente entregando nas mãos de Deus a direção daquele projeto. Ele sabe que sem a participação de Deus, o projeto dele será um projeto falido. Então, porque a cada homem cabe estabelecer os planos, cabe estabelecer os projetos, mas a vitória vem do Senhor. Então ele ora e entrega a direção daquele trabalho nas mãos do Senhor. Ele criou um plano para que todos soubessem para onde encaminhar os problemas. Então todo mundo já sabia de antemão, quando acontecesse um problema, a quem eles se dirigiriam. Assim você também precisa ter isso. Quando um liderado seu se defronta com uma dificuldade, com um problema, quem é que ele vai procurar? Quem é que ele vai buscar? É você que é o líder? Então você precisa estar preparado realmente para receber todas essas sugestões, esses temores, para que você possa resolver. Você precisa estar justamente capacitado para isso. Ele conseguiu extrair o melhor de seus colaboradores. Então, agindo desta forma, os seus colaboradores, que tinham sido motivados pelo amor no coração, conseguiram dar o melhor de si e fizeram com que a obra alcançasse sucesso. Então, um líder que tem prontidão motiva o liderado e faz com que ele dê o máximo de si. Então, ele relembrava a todos o apoio divino nesse projeto.
Então ele estava mostrando àquele povo que não era a força deles que ia fazer com que aquele projeto fosse bem sucedido, mas era o apoio de Deus na direção desse projeto. Assim também você, como líder cristão, precisa mostrar para os seus liderados que o apoio divino é fundamental para a execução daquele projeto, porque sem o apoio de Deus, o seu projeto será fracassado. Isso fez com que as pessoas se sentissem fortalecidas, com que as pessoas olhassem as dificuldades e acreditassem, porque Deus estava na direção, enfrentando a oposição. Então, diante de qualquer projeto, você enfrenta oposições. E não foi diferente com Neemias. Aquela execução daqueles muros levantaria a inveja, o medo e os temores de muitos adversários. E um desses foi Sambalate, um grande perturbador. Grandes perturbadores acontecem em seus projetos. Grandes perturbadores hão de se levantar para impedir que seu projeto transcorra da melhor forma possível. Então Sambalate se levantou. Na execução de seus projetos, esses perturbadores se levantarão para impedir seu sucesso. Neemias logo começou a agir contra os perturbadores. Então, assim que os perturbadores começaram a se levantar, a questionar a capacidade, inclusive, daquele povo de executar os muros, no mesmo instante Neemias se levanta, mostrando a prontidão daquele líder, começa a agir contra esses perturbadores para que eles não viessem influenciar na motivação dos liderados. Assim você, como líder, precisa estar constantemente preparado para mostrar para os seus liderados que há uma liderança forte, que ainda que o inimigo esteja se levantando, ainda que perturbadores estejam se levantando para tentar desmotivar os seus liderados, eles veem em você um líder que está constantemente motivando e que está constantemente buscando solução. Então os perturbadores tentam impedir seu projeto zombando, ridicularizando, criando medo, ciladas e manobras políticas. Assim muitos vão se levantar contra você e vão dizer: ah, a sua equipe não tem capacidade para fazer esse projeto. Ah, vocês são muito fracos. Vocês não têm competência para executar esse projeto. Assim Sambalate se levantou e questionou a capacidade daquele povo de executar aqueles projetos. Este é um projeto muito grande para vocês. Vocês não vão conseguir fazer. Foi assim que Sambalate se levantou, para tentar desestimular as pessoas. E se não tivesse um líder capaz à frente, aquelas pessoas naturalmente parariam o projeto e deixariam que o projeto não fosse realizado. Então você precisa justamente estar estimulando o seu povo, mostrando que você, a equipe, pode ser forte sob a direção de um Deus Todo-Poderoso. Neemias se empenhava cada vez mais para alcançar sucesso. Ainda que o inimigo se levantasse, Neemias se empenhava. Assim você também, toda vez que o inimigo se levantar contra o seu projeto, invista nesse projeto. Se empenhe cada vez mais, porque assim você vai conseguir sucesso. Mostre para seu inimigo o tamanho do seu Deus e você vai ver a obra sendo realizada, porque ao seu lado há um Deus Todo-Poderoso, que operando ele, ninguém pode impedir. Então veja como se voltar para a direção de Deus para você alcançar sucesso. Não se entregue nas mãos do inimigo. Não se entregue à primeira fofoca, às adversidades que o inimigo tenta criar. O inimigo tenta criar ciladas dentro do grupo para desestimular o grupo, para desestabilizar o grupo, para fazer com que as pessoas estejam totalmente medrosas diante daquele projeto. Então Neemias enfrenta essa oposição. Esteja então preparado para perturbações externas e internas que acontecem na elaboração do projeto. Então as perturbações externas, nós já vimos como Neemias questionando a capacidade daquele povo. Neemias tentando desestimular aquele povo. Mas também as perturbações internas aconteceriam. E muitas vezes nos nossos projetos, as perturbações internas começam a acontecer. Quando um liderado começa a falar mal de outro liderado. Quando um começa a dizer: ah, eu estou trabalhando mais do que o outro. Eu estou fazendo mais do que o outro.
há uma sobrecarga muito grande sobre mim. Então, esses questionamentos tentam enfraquecer o grupo. E assim também, naquele grupo, os inimigos internos levantaram. Então, não permita que seu projeto deixe de andar por causa deles. Você é o líder. Você é que pode manter controle sobre todas as coisas. Então, os inimigos internos questionavam sobre eles que eram pobres e que estavam sendo massacrados cada vez mais por aqueles que tinham poder. E Neemias teve ousadia para encontrar uma solução. Então confie em Deus, para que Ele proteja você e a sua reputação. Mantenha suas mãos no arado e não olhe para trás. Essa é uma orientação para um líder desafiador, para um líder que está tocando a obra e não está olhando para as dificuldades que passou, não está olhando para as limitações. Os inimigos internos questionaram: nós estamos sendo massacrados, nossa família está passando fome e aqueles que estão nos massacrando estão prosperando cada vez mais. Neemias então levanta-se e acaba com aquela dissensão dentro do grupo e faz com que todos, ricos e pobres, trabalhem em unidade para que o objetivo seja concluído. Assim você precisa enfrentar dificuldades e aqueles que estão se sentindo enfraquecidos ou perseguidos, você precisa buscar uma solução para que haja unidade no meio do grupo, para que todos entendam que a visão maior é a realização do projeto e não a realização pessoal, não a satisfação pessoal. Então mantenha as mãos de todos no arado, todos estarão trabalhando, todos estarão batalhando e não podemos estar olhando para as dificuldades, para as lutas, para as adversidades. Nunca podemos olhar para isso. Como rebater então os problemas? Neemias então enfrentou as táticas mais usuais de seus opositores, a ridicularização. Então os opositores tentaram ridicularizar o grupo. Assim acontece na nossa vida, quando o seu adversário começa a apontar suas fraquezas, quando o seu adversário começa a mostrar que a sua equipe não vai conseguir fazer, mas você pode se fortalecer cada vez mais, se você acreditar na sua competência. Há uma resistência criada pelo inimigo para a execução daquelas obras. E isso ele tenta levar ao grupo para que o grupo resista a tocar aquele projeto e comece a se sentir tão fragilizado diante daquela luta e abandone o projeto e largue o arado. E começa a lançar no meio do grupo boatos. E esses boatos são os principais inimigos que você enfrenta, porque no seu grupo começam a lançar boatos de um contra o outro, de que falaram isso contra o outro, e as pessoas vão começando a olhar mais para os boatos do que para o projeto. E esses boatos vão enfraquecendo a equipe e vão deixando essa equipe desestabilizada e fazendo com que eles observem mais o que estão falando mal deles do que o projeto em si. Então você não pode permitir que boatos venham prosperar no meio do seu grupo. Você precisa cortar o boato pela raiz. Foram então problemas externos e internos que tentaram desestimular aquele grupo, tentaram fazer com que aquele líder parasse, mas o líder Neemias foi capaz e usou de ousadia para enfrentar os inimigos externos e acalmar os inimigos internos. Assim você precisa estar atento. Ele conseguiu dar então as contrapartidas corretas para cada problema desse. Para cada problema levantado, Neemias tinha uma solução. Neemias tinha uma contrapartida para evitar que o projeto fosse parado. Ele, como esse líder, confiou em Deus. Então, primeira coisa foi o que nós já falamos. Ele confiou no Deus Todo-Poderoso, não na força dele, não no braço dele, mas confiou no Deus Todo-Poderoso que era por ele. Ele respeitou a oposição. Oposição existe. Não pense nunca, não, eu não vou prestar atenção para essa oposição. A oposição precisa de você como líder para pará-la, para fazer com que ela deixe de criticá-lo, para que ela possa parar. Não passe achando que aquela oposição
não tem poder nenhum, não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada. Enfrente a oposição, porque ela vai se levantar para destruir. E se você não tomar atitudes contra essa oposição, devagarinho o muro vai caindo. Devagarinho o seu projeto vai se tornando fracassado. Então ele reforçou os pontos fracos. Aonde é que existia fragilidade na restauração dos muros? Onde é que as pessoas estavam fragilizadas? Então ele levantou aqueles pontos fracos e fortaleceu. Assim você também, líder, precisa estar atento a todos os pontos fracos que estão acontecendo no seu projeto. E cada vez mais você fortalecendo aqueles pontos fracos, dando apoio moral a cada ponto fraco, apoio técnico a cada ponto fraco, para que aqueles pontos fracos não venham desmoronar o muro que está em execução. Ele tranquilizou o povo, demonstrando que ele tinha liderança que podia confiar nele, porque tinha um Deus que era por ele. Ele recusou-se a parar a obra, quando o inimigo tenta convencê-lo a deixar a obra para ter uma reunião com ele. Ele disse: como é que eu vou deixar uma obra tão importante para ir aí? Assim você também precisa olhar que aquela obra que você está fazendo é a obra mais importante daquele momento na sua vida. Você não pode dar atenção ao seu inimigo para aceitar cair na provocação dele e com isso parar a obra. Ele recusou-se a parar porque ele sabia que ele tinha uma missão. E a sua missão, líder, é tocar um projeto. Não vá atrás de murmuradores, não vá atrás de provocadores. Não, recuse a parar a obra. Toque aquela obra, toque seu projeto, sem esperar que eles desistam. Ele renovou continuamente o ânimo do povo. Constantemente ele mostrava ao povo que eles podiam vencer, que eles tinham força, que eles tinham capacidade. Então, continuamente, o líder precisa estar animando o povo. Olha, nós conseguimos a primeira parte. Olha, nós fizemos bem a primeira parte. Nós vamos continuar porque nós temos a segunda parte. Temos novos desafios. Nós já vencemos até aqui. Nós podemos continuar lutando e nós vamos prosperar cada dia na execução do projeto. Anime os seus liderados. Procure constantemente estar mostrando a eles aqueles pontos positivos e vá corrigindo os pontos negativos. Seja um líder que estimula os seus liderados. Veja muitos pontos positivos e mostre para eles aquilo que eles estão fazendo de correto e procure corrigir aquilo que eles estão fazendo de errado. Assim você vai animar aquele povo a continuar marchando, a continuar trabalhando. A persistência é a última qualidade a ser medida em uma liderança. Então persista diante da sua liderança, persista cada vez mais diante das adversidades, continue marchando, não pare, não fique parado, não desista, continue firme naquele projeto e você vai ver que a sua persistência é que vai levar você ao sucesso. Corrija as rotas. Durante a execução do seu projeto, você precisa observar os pontos que estão fracos e você precisa corrigir essas estratégias. Você estabeleceu estratégias para a elaboração de todo um projeto, mas quando você está executando esse projeto, você observa que há desvios, assim como nós falamos no PDCA. Então é o momento de você observar aqueles pontos e corrigir aquelas rotas e fazer com que aquelas rotas se tornem objetivas para alcançar o seu projeto. Então você precisa estar atento a tudo isso, para que você não seja tomado de surpresa em ver a sua equipe chegar a um local, a um objetivo que não é aquele que você estabeleceu. Ele fornecia ferramentas e armas novas para os trabalhadores. Você precisa estar fornecendo constantemente orientações, técnicas, conhecimento, para que os liderados possam continuar marchando, para que os liderados possam continuar tocando aquele projeto. Mostre a eles o seu conhecimento. Neemias entregou novas ferramentas, novas armas, para que eles combatessem, trabalhassem e lutassem. Assim você vai precisar mostrar novas ferramentas a todo instante para seus liderados, para que eles acreditem que aquelas ferramentas tornarão eles capazes. Ele reanimava o povo a suportar uns aos outros. Então, quando os
internamente começou a criar brigas, dissensões dentro das equipes, ele motivou a equipe a um suportar o outro, para que aquela equipe pudesse verdadeiramente viver em unidade e terem todos um sentimento de equipe. Você precisa transmitir constantemente para os seus liderados esse sentimento de equipe, para que eles possam estar observando o crescimento de todo o grupo, não o crescimento. Líder, ele foi um líder envolvido com a obra. Neemias concluiu os muros em tempo recorde. Em 52 dias, Neemias executou essa tão grande obra. Talvez você esteja pensando nesse momento, como é que eu concluiria a restauração dos muros da cidade de Jerusalém em um tempo tão pequeno? O que foi que Neemias fez? Porque Neemias alcançou sucesso. Neemias alcançou sucesso porque ele sempre estava perto de tudo que estava sendo feito. Você precisa estar sempre perto do andamento do seu projeto. Você precisa estar atento, seus olhos têm que estar sempre abertos para a execução daquele projeto, para que possa fazê-lo no menor tempo possível. Então não desligue um só instante daquele projeto. Ele permaneceu comprometido e envolvido com a obra. Ele não largou o arado, ele não abandonou a obra nas mãos dos liderados e foi descansar. Não, ele estava comprometido, ele estava totalmente comprometido e envolvido com a obra. Assim você precisa estar comprometido e envolvido com o seu trabalho. Sanbalat e Tobias o convidaram então para abandonar a obra. A sua resposta foi: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então, você precisa estar atento a isso, porque o inimigo quer fazer com que você pare a obra. E no instante que você abandona o barco, naturalmente, os seus navegadores vão paralisar o remo e vão fazer com que aquele barco pare de andar. E você tem que estar constantemente na direção do projeto. Nada pode tirar você daquele foco. Nada pode fazer com que você desista de tocar o projeto. Isto é um líder audacioso, um líder que persevera. Com Neemias, nós aprendemos 4 grandes lições para alcançarmos a vitória. Atente para essas lições e você será vencedor. Observe o que aconteceu. O modo mais rápido de parar uma grande tarefa é parando o seu líder. Se você parar, seu projeto vai parar. Então não pare nunca, não desista nunca. Os adversários se levantarão, mas você continue marchando, continue lutando, continue crendo que seu projeto pode ser vencedor. Não pare. É o primeiro conselho que nós passamos para você. Neemias alcançou sucesso porque ele não parou. E você, como líder no seu projeto, não vai parar diante das críticas, diante das adversidades, diante de nenhum mal. Segundo, empreendimentos e problemas parecem caminhar lado a lado. Então, todo empreendimento ao lado dele tem problema. Então, não pense que você vai começar um projeto e não vai ter problema. Vai ter problema sim. E você tem que estar preparado para resolvê-los. Você precisa estar totalmente empenhado para que os problemas sejam resolvidos. Então o líder não para, o líder enfrenta os problemas, vai resolvendo-os para que o empreendimento continue dando certo. A maré muda e o projeto é vitorioso. Então muitas vezes os problemas vão acontecendo e você vai olhando a maré parecendo que está invertendo a direção do projeto, mas quando você segura no remo, quando você mantém um pulso forte e firme, de acordo com aquele projeto que você planejou, o projeto volta ao rumo e você vai ser vitorioso. E o quarto ensino, um projeto vitorioso glorifica a Deus. Líder cristão, não esqueça nunca, você precisa nas suas vitórias glorificar o Deus Todo-Poderoso, glorificar aquele que está no comando do seu projeto. Você é um líder bem-sucedido porque Deus está. Depois de uma obra concluída, você precisa estar atento porque há um pós-conclusão.
Toda uma equipe estava empenhada na execução daquele trabalho. E aí termina o trabalho. E quais os sentimentos surgem depois que se conclui um empreendimento? Quais os sentimentos uma equipe experimenta quando aquele projeto termina? Aquele trabalho que você vislumbrou, que investiu suas forças, seu conhecimento, concluiu. E agora? Nós vamos acomodar? Então você precisa estar preparado para o pós-conclusão. Neemias entendeu isso. Um suspiro de alívio e motivos para comemorar. Você comemorou aquilo ali, mas você precisa estar pronto e atento para que seu projeto não pare, para que não entre novamente o adversário e desestimule a equipe e faça com que aquela equipe venha passar por dificuldades. Uma sensação de vazio acontece quando você estava lutando, batalhando, se empenhando e o projeto conclui, você para e pensa, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Ah, não tenho mais nenhum projeto para tocar. E o que é que nós vamos fazer? Se nós não tivermos outra meta, depois de uma grande vitória, nós somos tentados a acomodar. A prontidão e a agilidade se enfraquecem em nós. Então você não pode estar acomodado. O projeto acabou, comece a pensar em novos desafios, comece a sonhar com novas metas, comece a observar ao redor e ver que aquele projeto pode melhorar, e ver que aquele trabalho que você tem na sua equipe pode melhorar. Estimule as pessoas a continuarem buscando melhoria constante. Uma equipe vencedora é uma equipe que busca a todo tempo melhoria constante. E você, como líder, não pode se acomodar. O momento de vitória é crucial para qualquer organização. Você comemora, mas você não para. Você fica feliz, mas você não para. Terminou aquele campeonato, você foi campeão, mas um novo campeonato já estará começando. E logo você terá que estar na batalha. Então não desanime, não pare, não deixe sua equipe desmotivar. Não fique simplesmente comemorando o tempo todo e esquecendo que novas batalhas virão. Um líder deve ser habilidoso para conseguir mudar ou enfrentar um problema transitório. Neemias reúne toda a equipe, todo o grupo, porque agora o muro estava restaurado. Então precisava algo ser feito. Aquele povo tinha se afastado dos princípios de Deus. Então Neemias reúne todos e faz com que aquele povo entenda que precisava voltar aos princípios bíblicos. Eles tinham se afastado da lei de Moisés. Eles estavam longe de tudo aquilo que agradava a Deus. Então, no pós-conclusão da obra, Neemias reúne aquele povo e mostra a eles o que eles tinham feito de errado e o que eles precisariam estar corrigindo para poder estarem fortalecidos. Não bastava tão somente restaurar os muros. Se eles não se mantivessem firmes nas suas convicções, o muro poderia ser destruído novamente. Então Neemias teve o cuidado de chamar aquele povo e organizá-lo novamente para que eles não dormissem, mas que enfrentassem aquele novo tempo, um novo tempo de vitória, um tempo em que a lei precisava ser observada. Então você, como líder, precisa mostrar ao teu povo que ainda que o projeto tenha sido concluído, eles precisam estar sempre atentos, porque após conclusão de um projeto pode levar uma equipe ao fracasso. O problema transitório ocorre quando o líder não sabe como crescer com sua organização. Ele parou no tempo, ele acha que já chegou onde podia chegar. Um líder não pode estar atento a isso, não pode pensar que concluiu o projeto dele, concluiu o tempo dele naquela área. Não, o líder precisa estar observando ao seu redor e vendo que sempre há oportunidades para melhoria. E a melhoria que Neemias viu foi reimplantar o princípio cristão dentro daquela organização. E Neemias implantou isso. E Neemias foi tão forte para aquela organização que quando Neemias precisou se ausentar por algum tempo para voltar ao rei, quando ele volta da ida ao rei, ele encontra aquele povo afastado das leis novamente. Então ele precisa novamente corrigir aquele povo. Então você, líder,
precisa estar sempre atento como um grupo está se comportando. Não é porque o seu projeto concluiu que você vai parar a sua observação. Esteja constantemente observando. A equipe está trabalhando conforme projetado. A equipe continua empenhada em dar o melhor de si. A equipe tem desejo de crescer. Ou a equipe já está tão acomodada que já está parando no tempo. Então, uma equipe precisa estar motivada para fazer uma organização crescer. Duas são as fases da liderança. A primeira é um tempo de incentivo. As coisas estão indo, as coisas estão andando. Então você está incentivando a equipe. Você está falando para as equipes, vamos, nós temos capacidade, as coisas estão andando, as coisas estão dando certo, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Então esse tempo é tempo de consolidação. Você precisa manter as coisas indo, cada dia estimulando, cada dia motivando, porque as coisas precisam continuar indo e você não pode parar. Esse é um tempo de incentivo durante a execução da obra. Há um tempo de planejar, quando você cria as estratégias, quando você define seus planos de ação. Esse tempo de incrementar, novas coisas são feitas. Aí você está com sua mente aberta para pensar novos planos, para desejar sonhar mais alto. Tempo também de motivar, de encorajar todos. Você precisa estar constantemente motivando sua equipe. Não esqueça, uma equipe motivada é uma equipe forte, é uma equipe encorajada. Uma equipe motivada consegue mover, consegue ter mais força do que até aquilo que ela teria. Ela consegue tirar o máximo de si e fazer com que o projeto seja vencedor. Você, líder, precisa não parar de motivar a sua equipe. Constantemente motive, encoraje-os a buscarem novos desafios. Esse tempo de administrar, de tocar as coisas, de organizar as coisas é fundamental. E o quarto tempo é o tempo de empreender. Confia em si mesmo. Aquele projeto que você elaborou, você precisa confiar. Se você que está à frente do projeto não confia, como é que seus liderados vão confiar? Então esse tempo de empreender faz com que você confie em si mesmo e motive as pessoas, motive os seus liderados para que todos possam executar as tarefas da melhor maneira possível. Então é um tempo de direção, tempo de empreender, um tempo de fazer com que as pessoas vejam em você uma pessoa confiante. Um líder vitorioso, ele tem características que mostram por que ele concluiu a sua tarefa. Primeiro, há um propósito que os constrange. Eles têm um comprometimento enorme com a sua causa. Então, o líder conseguiu convencê-los tanto que o propósito do líder constrangeu os liderados e eles sentem um comprometimento com aquela causa tão grande que eles não param diante das adversidades, que eles dão o melhor de si. Uma visão panorâmica muito clara. Todos os liderados precisam enxergar para onde estão andando, precisam entender claramente o que estão fazendo dentro de um contexto maior de um projeto. Não basta um liderado ser responsável por um relatório que ele não tem noção da influência daquele relatório no contexto geral. Para que é que eu estou fazendo esse relatório? Por que eu estou fazendo esse relatório? O que esse relatório influencia? O liderado precisa entender que a participação dele naquele contexto geral do projeto é fundamental para a conclusão de todo um trabalho. Senão ele vai andar com medo das nuvens escuras que começarem a se levantar no horizonte. Então ele tem essa visão panorâmica. Ele tem uma visão de oração contínua. Então todos buscam a oração, isso é um líder cristão. Buscam força, buscar do Senhor o fortalecimento a favor deles. E uma persistência corajosa. Eles avançam, apesar das dificuldades. Você vai avançar, líder. Você vai levar seu povo a avançar, a marchar, a continuar batalhando, porque você pode alcançar o sucesso. Você pode chegar à terra prometida se você continuar lutando. Não desista nunca. Marche, porque há uma terra prometida para o seu projeto. Você pode ser vencedor se você não se acomodar, se você não parar. Continue fazendo
com que aquele projeto ande. Fazendo líder. Não há sucesso se não houver um sucessor. Você é obrigado a fazer sucessor. Você é obrigado a criar novos líderes. Você só vai ser um líder de sucesso se você conseguir fazer isso. Quando Neemias visitou o rei Artaxerxes, as coisas desandaram. Quando Neemias voltou da visita que fez ao rei, ele sentiu que deveria fazer algo para garantir o sucesso dos últimos meses de trabalho. Então ele foi, quando voltou, ele encontrou tudo desestabilizado. Neemias precisava fazer novos líderes que segurassem o projeto, que mantivessem aquele trabalho no rumo correto. Ele percebeu que quando o povo perdeu seu líder, tende a ficar com visão turva. Então você precisa criar novos líderes, porque na sua ausência, em qualquer momento, em qualquer oportunidade, esses novos líderes tocarão o projeto, tocarão aquela obra da mesma maneira que você tocaria. Então Neemias observou que a ausência dele fez com que as pessoas parassem, desistissem, andassem na contramão de tudo aquilo que ele tinha ensinado. Problemas, Neemias encontrou então, companhias comprometedoras, aquelas pessoas já estavam envolvidas novamente com pessoas que não eram comprometidas com Deus. Casamentos já estavam sendo realizados com pessoas que não eram da tribo de Judá. E com isso começava a desestabilizar todo mundo. Fracasso financeiro, já não havia controle sobre as finanças. A desobediência ao sábado, as pessoas já não obedeciam à lei de Moisés. A lei estabelecia a obediência ao sábado e as pessoas estavam fugindo desse comprometimento das leis de Moisés. Casamentos mistos, como eu falei, pessoas casadas com pessoas que não eram judeus. Um legado efetivo só ocorre quando uma equipe é treinada e posicionada corretamente para prosseguir a tarefa. Então você tem que fazer com que a sua equipe assuma uma posição que é a sua posição. O seu liderado vai falar a mesma linguagem que você falar. O seu liderado vai entender tão perfeitamente a sua posição, vai compreender tão perfeitamente o seu projeto, que ele vai assumir o projeto como dele e as decisões que ele venha a tomar são decisões como se você tivesse tomado. Isso é um líder que consegue convencer perfeitamente as pessoas. Assim, a liderança continua. Lições de liderança. Você não deve separar uma boa liderança de uma boa visão. Você tem que ter uma boa visão, mas você precisa ter uma boa liderança. Não adianta ser um bom líder se não tiver uma boa visão. Não adianta ter uma boa visão se não for um bom líder. Líderes aprovados sentem angústia por causa de um problema antes de terem a visão para resolvê-lo. Então ele teve aquela visão e ele não consegue encontrar solução. Eles ficam angustiados. Isso é um bom líder que começa a pensar na solução para os problemas. Líderes agem a partir de um profundo senso de responsabilidade. Então ele se sente tão comprometido com aquele sonho, com aquela visão, que ele parte a tomar decisões de uma pessoa que está altamente, profundamente comprometido com o projeto. Quanto maior for a preparação, maior será a motivação. Quanto mais líder você estiver preparado, mais você estará motivado para a execução do projeto. Líderes realizam-se muito mais em poderem capacitar outros do que em fazer a tarefa por si mesmo. Então um líder precisa se alegrar quando capacita outro, quando vê um liderado fazendo as coisas de maneira tal que ele faria daquele jeito. Então ele se sente motivado, como se ele estivesse fazendo as tarefas. Conclusão. O amor opera através de uma liderança. Se nós formos a 1 Coríntios 13, nós vamos entender uma verdadeira liderança quando Paulo nos fala de compromisso com o projeto. De compromisso, porque o amor é compromisso e não sentimento. O compromisso é paciente. O compromisso é benigno. Ele não arde ciúmes, não pode haver ciúmes dentro do grupo. Não se ufana, ou seja, não auto-enaltece. Ah, eu que sou líder, tudo nós estamos conseguindo
porque eu sou o melhor, porque eu sou bom. Não, um bom líder sabe, compreende que a vitória é toda a equipe. Ele não se ensoberbece, justamente não fica soberbo, achando que somente ele pode fazer o sucesso. Não se conduz inconvenientemente. Um líder é exemplo para todos. Um líder é exemplo em todos os momentos. Todos precisam olhar para aquele líder e terem o desejo de copiar a liderança. Não procure os seus interesses. O interesse agora é da equipe. O interesse é do grupo, que tem um único interesse: levar o projeto à frente. Não se exaspera, não fica enfurecido quando as coisas acontecem, quando os inimigos externos se levantam, quando os inimigos internos se levantam. Não fica desesperado, não age em cima da fúria. Ele não se ressente do mal e ele não se alegra com a injustiça. Ele busca a justiça a todo instante. Esse é um líder que precisa ser vencedor. E Neemias foi esse líder, porque conseguiu unir todas essas coisas e levou um projeto a ser bem sucedido.